Olá, investidores, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante e também muito questionado por vocês. Quais são as taxas que eu pago para investir em uma previdência privada? Como essas taxas funcionam? Como elas impactam o meu patrimônio? E como escolher, saber se estou pagando um valor justo num investimento de previdência privada? Nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, mas obviamente eu vou te pedir primeiro para curtir esse vídeo aqui e se inscrever no nosso canal. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho das taxas que existem nos fundos, né? E a primeira taxa que eu gostaria de falar, ela é a mais óbvia, a mais comentada, que é a taxa de administração. O que é a taxa de administração? Ela é uma taxa cobrada anualmente, só que ela é contabilizada de maneira diária sobre o patrimônio investido no fundo, e essa taxa de administração serve para pagar o gestor e o administrador do fundo, que são duas empresas distintas que dividem essa taxa, não necessariamente de maneira igual, mas dividem, compartilham dessa taxa. Você vai ver diversos fundos no mercado cobrando 2, 2,5, alguns de previdência cobrando 3, né? Então esse valor é a taxa de administração, é o quanto você paga por esse serviço, é a remuneração da equipe de gestão, da equipe de administração, é o que faz o mercado continuar de pé. Mas como que essa taxa impacta, por exemplo, o seu investimento, tá? Vamos pegar o caso do Fundo Arca Multimercado. O nosso Fundo Arca Multimercado, ele tem uma das menores taxas de administração para os fundos da mesma categoria dele no mercado. Ele cobra apenas 0,59% ao ano. Então imagina que nós pegamos o seu dinheiro, R$1 milhão, e investimos em alguma classe de ativos. E depois de um ano inteiro, essa classe de ativos rendeu 20%. Nós vamos pegar o 0,59 e vamos subtrair dos 20%, ou seja, vai sobrar para você 19,41%. Sim, você vai ganhar 19,41 e nós vamos ganhar 0,59. Então, como você pode notar, a taxa de administração, quanto mais alta ela for, mais o fundo tem que render para te entregar dinheiro, porque no final ela também é usada como despesa do fundo. A taxa de administração é um débito, ela entra como algo negativo dentro do fundo. Então, ter uma taxa de administração justa é muito importante na hora de você escolher um fundo para investir. Mas daqui a pouco eu falo sobre como escolher fundos e quais são as taxas adequadas. Segunda taxa que pode ocorrer em previdência privada, taxa de entrada. Sim, gente, isso já aconteceu e isso ainda acontece no Brasil. Você é cobrado para poder entrar em algum fundo de previdência. Nosso fundo, obviamente, não tem essa taxa, ela é absurda. Você não deveria investir em nenhum fundo que tenha essa taxa. Porque imagina o seguinte cenário, já vi casos de fundos que você investia, ele tinha uma taxa de entrada de 5%. Então você investiu R$100, só entra 95. Então os outros R$5 já ficam para o banco. Então o banco tem que fazer o seu patrimônio crescer mais R$5 só para você voltar para o 0 a 0. Tá? Então é uma taxa bastante punitiva, nenhum fundo deveria ter essa taxa, você tem que entrar e pagar a taxa de administração normalmente, nada de taxa de entrada, então não invista em nenhum fundo que cobre taxa de entrada, já adianto isso aqui para vocês. Uma outra taxa que também é cobrada dos fundos é a taxa de saída, né? Que é a taxa de entrada, só que na hora da saída. É exatamente isso, tá? Eles colocam uma taxa que na hora que você decide sair, você vai pagar uma penalidade por isso, às vezes 2, 3, 5%, sobre o patrimônio que você resgatar. E aí, nesse caso, eu costumo dizer para os investidores, se você deu mole, entrou num fundo que tinha taxa de saída e você não notou, sai logo, o quanto antes desse fundo. Não fica com pena, porque você vai ter que realizar essa penalidade em algum momento, você vai ter que pagar essa taxa em algum momento. Então, pague essa taxa agora, é melhor pagar agora com um patrimônio menor do que daqui a 30 anos com um patrimônio maior. Então, saca logo e vai para um fundo que tenha taxa de saída zero e taxa de entrada zero também. Uma outra taxa que também existe é a taxa de carregamento, que é uma taxa que é o seguinte, você entra no fundo e se você resgatar, por exemplo, até o final do primeiro ano, você tem uma penalidade. Se você resgatar depois do final do primeiro ano, você não tem. Ou então, às vezes, até o final do segundo ano, você tem uma penalidade. Depois você não tem mais. Ou seja, é meio que uma forma de te proibir de sacar o seu dinheiro por um período, seja 1, 2, ou 3, ou 4 anos. E vale lembrar que cada taxa dessa incide sobre cada aporte. Então, se você for fazendo aportes mensais, como é previsto na Previdência, é o esperado que você faça, cada aporte seu teria uma regra para essa taxa de carregamento. É bem complexo. Então, é outro tipo de taxa que não deveria ser cobrada e você não pode investir num fundo que tenha essa despesa. A última taxa que eu tenho para falar é a taxa de performance.
Como funciona a taxa de performance? Ela é como se fosse um prêmio pelo bom trabalho da equipe de gestão. A Grão não cobra a taxa de performance, mas é uma taxa muito comum no mercado financeiro, tá bom? Não tem nada de absurdo nisso. Imagina o seguinte cenário: um gestor de renda variável, ele vai lá e decide tomar conta do seu dinheiro. Então ele cobra de você, por exemplo, 2% ao ano de taxa de administração, que na prática cobre quase os custos fixos dele. Salário da equipe, escritório, é o custo que ele tem para manter aquela estrutura rodando para você. E quando que eles realmente conseguem ganhar dinheiro, ter premiações, bônus, PLR na equipe de gestão? Quando eles conseguem ter um resultado acima do mercado. Então suponha que ele é um fundo de ação e que o Ibovespa rendeu, 20% no período. E aí, o fundo rendeu 30%. E ele cobra 20% sobre o que excedeu o Ibovespa. Então, vamos fazer a continha. O Ibovespa rendeu 20%, o seu fundo rendeu 30%, ele excedeu em 10%. Se ele cobra 20% sobre o que excedeu, ele vai te cobrar 2%. Então, no final de tudo, ele rendeu 30%, mas você vai ficar com 28% da performance, né? Vai ficar com 8% acima do índice, porque 2% vira uma premiação para a equipe de gestão. E nesse meu exemplo, que eu fiz completamente aleatório aqui, acabou que, ele dobra a receita da empresa dele. Como gestora, ter a taxa de performance pode gerar esse potencial gigantesco do cara eventualmente dobrar a receita da empresa dele no ano, né, de uma única vez, num único período, porque ele entregou uma performance e isso foi combinado na entrada com você. É uma taxa que, quando os gestores são bons, vale a pena pagar, porque para ele bater o índice, ele tem que gerar uma performance diferenciada, de fato. E ele pode ser premiado por isso. Não vejo nada demais em você investir num fundo que tem taxa de performance. Agora, como eu faço para analisar se as taxas são justas ou não? Vamos lá. Eu vou começar de fundos mais conservadores para fundos mais arrojados, tá bom? Então vamos dividir os fundos em 3 classes: conservador, moderado e arrojado. Um fundo conservador, ele deveria rodar com uma taxa de administração entre 0, que é muito improvável, e 1% ao ano, tá? Nada muito maior do que 1% seria admissível, tem que ser entre 0 e 1. Então você olhou lá um fundo que investe só em crédito privado, né? Talvez ele deveria estar mais próximo do 0,60 ali do que do 0, né? E do que do 1 também. É um fundo super complexo, com várias estruturas de crédito dentro dele. Poxa, legal, talvez ele chegue mais próximo do 1. É um multimercado com um perfil que busca uma volatilidade mais baixa, ele pode estar mais próximo do 1. Agora, por exemplo, aquele fundo lá do bancão, que eu não posso falar o nome aqui, que pega o seu dinheiro e coloca no Tesouro Selic. Esse cara deveria cobrar 0,10, 0,05 ou nada, na verdade, porque esse trabalho é muito simples de ser feito. Só que a coisa mais comum que acontece no mercado é esse tipo de fundo cobrando 2, 3 de ADM, que ele investe 100% em Tesouro Selic e cobra 2, 3% de taxa de administração ao ano, tá? Então, conservador, taxa de administração entre 0 e 1%. E a performance, Vitor? Fundo conservador não deveria cobrar performance, tá bom? Não deveria, porque ele é conservador, ele não busca superar um índice. Em geral, ele busca ficar ou muito pouco acima do índice ou acompanhar o índice de referência, como, por exemplo, o CDI. Fundo moderado. Um fundo moderado, ele pode cobrar ali entre 1, 1,5%, às vezes ele encosta no 2%. Só que o 2% já deveria ser um fundo arrojado, tá bom? Então, algo entre 1, 1,5% está mais adequado para um fundo moderado. E taxa de performance, dependendo da estratégia, pode cobrar. Vitor, até quanto? Taxa de performance, no máximo 20% do que exceder o índice de referência. Nenhuma taxa de performance superior a isso deveria ser analisada como algo investível por vocês, porque está acima do valor justo de mercado que é operado hoje no Brasil. E como eu falei, já antecipei um pouquinho, fundos arrojados, eles deveriam ter uma taxa de administração de 2% no máximo, tá? Existem casos muito específicos de estruturas muito complexas que passam um pouquinho, 2,5%, ok. Mas mais do que isso, é inadmissível até para fundos arrojados, porque 2% já é uma taxa alta, já é uma taxa que onera muito e ele precisa gerar uma performance muito grande para te entregar um retorno adequado sem machucar tanto assim a volatilidade do seu investimento. E performance, a mesma regrinha do outro, 20% de taxa de performance sobre o que exceder o índice de referência. Aqui vale lembrar que o fundo Arca Multimercado, que é um fundo arrojado, cobra 0,59. Então, dentro dessa reguinha que eu trouxe para vocês aqui, ele estaria no conservador, mas com a alocação de um fundo arrojado. Só para vocês terem uma ideia do impacto da taxa de administração e o como vocês devem dar muita atenção na hora de escolher um bom fundo de previdência, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Imagine que você invista R$100 mil uma única vez, não faz mais nenhum aporte, só coloca uma vez R$100 mil.
e deixa investido por 30 anos esse dinheiro. E esse dinheiro vai render a uma taxa de 1% ao mês, tá bom? Só que no cenário A, você investiu num fundo que cobra taxa de administração 2,5%. E no outro cenário, no B, você investiu no fundo que cobra 0,59%, como o Arca. Olha que impressionante. Depois dos 30 anos, o fundo que cobrava 2,5% acumulou para você R$1.711.000. Parece muito bom, porque você investiu só 100 mil, você tem 1.711.000. Ótimo, muito bom o resultado. Só que olha o que aconteceria se você tivesse investido no fundo que cobra 0,59. Você teria acumulado R$3.013.000. Essa diferença são os juros compostos trabalhando a seu favor sobre um patrimônio que não saiu da sua posse e foi para um gestor por ter uma taxa de administração mais elevada. Aqui, eu não estou criando nenhum demônio sobre taxa de administração. Ela existe, ela é para ser cobrada, você precisa pagar. É importante para que o mercado exista e funcione. Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Só que você precisa escolher uma estratégia adequada. Fundos complexos podem cobrar taxa de administração de 2%. Fundos simples têm que cobrar taxa de administração barata. Então, na hora de você investir, siga essa regrinha e não caia nas armadilhas do mercado das taxas de administrações elevadas para produtos com estratégias super simples. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Eu aguardo vocês aqui no nosso canal num próximo conteúdo. Valeu!